liderança da igreja tem uma preocupação em assistir não somente os irmãos da igreja, mas a comunidade. E eu me disponho a ajudar quem esteja precisando. Aleluia. Seja por videochamada, seja uma visita na sua casa, ou seja, na quarta-feira à noite eu estou aqui atendendo. Aleluia. E eu me disponho à luz do Espírito Santo. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. E nós somos responsáveis uns pelos outros. E é isso que o Espírito de Deus vai revelar ao nosso coração. Para quem não me conhece, eu me chamo Michele Oliveira e eu sou terapeuta há 13 anos. Tenho formação em teologia, eu não uso nenhuma técnica, mas eu abro a palavra e o Espírito Santo me instrui em cada atendimento. E é assim que eu tenho seguido com esse trabalho que eu amo fazer. Se eu passaria o dia inteiro ouvindo uma alma dolorida, porque um dia eu já pensei em tirar a minha vida. Hoje nós vamos falar sobre família e sobre Setembro Amarelo. Mas são dois assuntos paralelos. E realmente, será que nós estamos vivendo em família? Será que realmente a gente se importa com o outro? Será que realmente nós estamos enxergando a alma das pessoas ou nós estamos sendo religiosos? Nós vamos para um momento que eu chamaria de uma introspecção autoconsciente, em que eu vou me submeter à minha mente, ao meu coração, aquilo que o Senhor me revela, porque lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva e poderosa. Aleluia! Ela é como uma espada de dois gumes, afiada em cima e embaixo. E ela penetra nas profundezas da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração. E vá pedindo ao Espírito Santo para acalmar as vozes da sua mente e do seu coração. O que são as vozes da mente e do coração? São os pensamentos acelerados, são os sentimentos de angústia, são os medos, as ansiedades que nos atormentam. Mas aprove a Deus que nos trouxe aqui. Eu chamaria de uma oportunidade valiosa, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para mais tarde. Cada momento na palavra do Senhor eu considero como algo valioso. Porque lá em Apocalipse, nas últimas palavras do livro, diz que o Senhor virá. E nós não sabemos quando Ele virá. Amém? Amém? Pois vamos para a palavra que é o que nos interessa. E eu convido os irmãos, quem puder ficar de pé, para abrir o livro de Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Amém? Todos encontraram? Amém. Quem não encontrar, pode ficar tranquilo que a gente espera. Então o Senhor diz, a partir do verso 3. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 3, diz assim: a pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Amém? Amém. Pode sentar-se. Nós vamos
focar no verso 4 que diz que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. O tema é família. E o Espírito Santo me levou para duas vertentes. Nós vamos ouvir a palavra, quebrantar o nosso coração para que o Senhor fale conosco, e nós vamos alinhar os nossos pensamentos em duas vertentes para despertarmos para isso, que eu chamaria de, o que a gente costuma dizer, de a família de sangue, a família de coração e a família espiritual, a família de fé. Porque a gente costuma tratar um ao outro de irmão Francisco, irmã Adriana, irmã Ana, e nós temos o mesmo Pai, o Pai Celestial, que deu Jesus, derramou o seu sangue na cruz, e nós estamos aqui. Então, para Deus, nós somos uma família. Mas nós temos a nossa família de sangue, que a gente convive, que a gente cresceu desde pequeno. E é isso que o Espírito Santo quer nos levar, para essas duas famílias. Família da minha casa, de onde eu vim, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. E na minha convivência com os meus irmãos em Cristo. Porque quando se fala de família, a gente tem a tendência a direcionar para a nossa família de sangue. Mas nós congregamos. Nós tratamos um ao outro como irmão em Cristo. Mas na prática, que valor eu estou dando a essas duas importâncias? Porque a Bíblia diz lá em Tiago, lá em Hebreus e tantas outras passagens, que nós precisamos honrar o sangue de Jesus na cruz. E a pergunta que o Espírito Santo nos leva é: como nos comportamos no seio da nossa família? Não importa se é a sua família dentro da sua casa, não importa se é a sua família em convivência cristã, dentro deste templo. Quando nós saímos de casa para vir para cá, dentro da nossa casa nós já cultuamos o Senhor. Aqui dentro deveria ser só uma extensão do que nós já vivemos dentro da nossa casa. Porque a partir do momento em que eu saio de casa vazia, pendurando todos os problemas emocionais e espirituais nas minhas costas, ou jogando para debaixo do tapete, ou sufocando as pessoas da minha casa, eu venho responsabilizar o pastor, a liderança da igreja, e que os irmãos me suportem. E assim nós vamos ferindo as pessoas e chamando um ao outro de irmão em Cristo, dizendo que nós temos uma família, que a gente compra um bolo, bate uma foto bem animada e posta ela na internet. E nós estamos felizes. Nós estamos em paz. Mas aí a palavra do Senhor, ela sempre nos confronta. Se você entrar por aquela porta, você sentar nessa cadeira, só para deixar ela suada, e não sair alimentado, você deveria ter ficado em casa. Você sabe por quê? Porque o que eu vivo dentro da minha casa, e quando eu venho para cá, eu não posso vir com a expectativa de que aqui eu preciso ter tudo que eu não tive na minha casa. Está errado. Porque isso não é cristianismo. Isso é sufocar o pastor. É responsabilizar o que não é de responsabilidade dele. Você sabe por quê? Lá no capítulo 5 diz assim: deixa a sua Bíblia aberta e acompanhe. É importante. Agrada o Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque se a gente não abrir a Bíblia e não olhar para ela, nós vamos olhar para outras coisas.
Agrada o Espírito Santo a gente ouvir uma pregação com a Bíblia aberta. Celular não é Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Ela é o livro da vida que resplandece na nossa mente e no nosso espírito quando a gente abre e olha para ela. É diferente quando você clica no seu celular e vai estudar a Bíblia pelo seu celular. Não tente me convencer, porque nada nem ninguém me convence disso. A Bíblia é a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que é viva e poderosa. O irmão Elenildo, ele fez uma explanação perfeita sobre o celular. Mas se a gente parar para pensar, o problema não é o celular. O meu celular, eu atendo pessoas, eu prego a palavra. Atendo pessoas que foi para um hospital porque tentou tirar a vida. E eu atendo, olhando para ela, pregando a palavra. O meu celular, para a glória do Senhor, é uma bênção. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios que o espírito de equilíbrio precisa fazer parte da minha vida. É desrespeitoso com quem prega a palavra e com o irmão que está do lado, a gente usar o celular de forma desnecessária na hora da pregação da palavra. É desrespeitoso. É uma agressividade ao que a gente está tentando se alimentar. E quando o verso 4 diz que porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Aqui a palavra está dizendo que se eu busco me alimentar, eu devo assumir as minhas responsabilidades como cristã. Lá em Tiago diz que eu preciso me posicionar. Porque senão o inimigo da alma vai me dominar. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Os problemas emocionais atacam o nosso corpo. Jesus não derramou o sangue dele na cruz, não foi pelo nosso corpo. Aqui vai ser transformado. Vai voltar para o pó da terra. Ele veio para a nossa alma. E o que Satanás ataca? A nossa alma. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra. Você sabe o que é ficar diante de uma pessoa com um semblante abatido, desesperador, que chega a doer na sua alma porque ela está atormentada mentalmente? Todos nós aqui já tivemos um estado de ansiedade. Isso é normal. Eu aprendi com meu esposo que a vida cristã não é um romance espiritual. Ele sempre me dizia: Mi, acorda para a vida. É muito sério a vida cristã. Eu aprendi que a angústia, ela faz parte da caminhada cristã. É só você ler o livro de O Peregrino. E quando a gente sente um ataque emocional, mental, espiritual, se nós conhecermos a palavra e tivermos discernimento, comunhão com o Espírito Santo, nós vamos pensar no seguinte: o que eu estou sentindo é orgânico, é físico, é espiritual, para eu buscar a ajuda necessária? Às vezes a gente entra numa batalha de oração por algo, com um objetivo específico, porque a palavra do Senhor diz que agrada o coração de Deus as nossas orações específicas. Não necessariamente a Bíblia diz essa palavra, mas o Senhor diz que Deus se agrada daquilo que a gente externa do nosso coração para o coração dele. Isso é confiança, é intimidade. E você começa a sentir algo estranho. Você começa a sentir um mal-estar. Você começa a sentir crise de ansiedade. Você começa a sentir uma tristeza no coração. Se você não tiver discernimento da palavra e saber
saber que aquilo é uma batalha espiritual, que você está sendo atacada no mundo espiritual do mal, você vai desistir, sua fé vai ficar abalada e você já perdeu a bênção que o Senhor tinha para lhe dar. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há salvação. E todo propósito, ele requer um preço. Então a gente acha que é só se ajoelhar, orar com muita fé e já esperar que o Senhor vai dar. O Senhor, ele nos trata de forma muito íntima e pessoal. Tem coisas valiosas que nós vamos ser muito atacados espiritualmente falando. Eu passei por isso recentemente. A Bíblia diz que Deus vai cobrar mais de quem tem e não de quem não tem. E quando a gente tem um certo conhecimento para uma área, o sofrimento às vezes é maior. Porque eu fiquei, Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Eu não me desespero. O Senhor me dá uma capacidade de não ser espalhafatosa. Às vezes é ruim, mas às vezes é bom. Eu disse, Jesus, me mostre e me revele o que eu estou sentindo. E eu oro por cada pessoa que eu atendo. E semana passada eu atendi um caso que mexeu comigo. Porque cada pessoa tem uma história diferente e aquilo você vai aprendendo um mundão de coisas. Aí você diz, Senhor, até naquele que não te conhece, o Senhor me mostra a tua palavra sem a pessoa nem perceber. E aí vieram os ataques. Eu me senti ansiosa, com taquicardia e agitada. Mas eu não saí da minha posição. Não saia da sua posição. Você sabe por quê? Porque se a gente sai da posição, a gente pode deslizar. Eu amo aquela passagem de Apocalipse que diz: porque tu não és quente e nem morno, eu vou te vomitar da minha boca. Eu amo essa passagem bíblica. Porque nós somos cristãos, mas às vezes a gente está igual um lobo fervendo na água quente. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. E o que tem que prevalecer em mim é essa chama ardente que faz parte desse fogo consumidor. Se eu não me posiciono, eu posso deslizar. Por isso que a palavra vem como um alimento na nossa alma. Não existe saúde mental, física e espiritual sem a palavra de Deus. Não existe. Mas isso também não quer dizer que quem está em comunhão, a paz não vai ser atingida. Aí é que está o que da questão. Porque como eu posso me sentir cristã, me definir como uma cristã, tratar um irmão como cristão, amar a palavra e não tomar parte daquele peso da cruz de Jesus? Isso é óbvio. Para o raciocínio, isso é lógico. Mas nós queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço. E quando essas aflições que duraram uma semana passaram, eu disse, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Porque eu, mais uma vez, não sou mais a mesma da semana passada. Não desanime, não. Com aquela pessoa dentro da sua casa que é o seu calcanhar de Aquiles. Não desanime, não, com aquele que você está tentando levar para Jesus. Não desanime, não, com as tristezas do coração. Não desanime, não, com as noites de sono que são mexidas. Não desanime, não, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Só que precisa de uma atitude.
A ciência diz o quê? Comportamento significa maneira de proceder de uma pessoa a outra, ato ou efeito de comportar-se. Isso é a ciência que diz. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Eu aprendi com meu esposo que, Miri, tudo que você for ler, vá buscar na palavra, a outra versão. A palavra do Senhor diz, na Bíblia, diz que o comportamento significa a maneira de agir e reagir de um indivíduo, moldada pelas suas atitudes, hábitos e padrões de vida, com o objetivo de viver em obediência a Deus, refletir o caráter de Cristo e agradar a Deus. Os verbos são obedecer, refletir e agradar a Deus. Ou seja, é um chamado, é um convite. Lá em 1 Pedro, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim, 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo sangue. Os verbos são, na passagem, escolhidos, a sua nova identidade. Amém? Você tem uma nova identidade em Cristo. Então, tormento nenhum mental pode lhe roubar essa identidade. Você precisa se posicionar. Dedicado ao estudo da palavra. Obedecer. Ser santo é querer obedecer o Senhor todos os dias. E purificados. Por quê? Porque o inimigo, ele não sabe o que nós sentimos. Mas o que sai da minha boca é som para os ouvidos dos demônios. Por isso que lá em Provérbios diz que a nossa boca é uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Então a gente medita, o que Jesus, o que realmente está saindo da minha boca? O que eu ando falando? Como eu ando conversando com as pessoas? Aí vamos para dentro da nossa casa. Dentro da minha casa, como é que eu me relaciono com os meus? Aquela batalha dentro da sua casa muitas vezes lhe desestrutura. Às vezes nós queremos ganhar aquela pessoa que a gente ama para Jesus. Mas às vezes sou eu mesma que posso estar sendo um empecilho. Porque a Bíblia diz que a esposa ganha o marido para Cristo só com o testemunho dela. Às vezes a gente acha que está dando o suficiente dentro de casa. Que a gente está usando as palavras certas dentro de casa. Que a gente está sendo gentil dentro de casa. Está sendo respeitoso dentro de casa. Será que nós estamos? Ou a convivência, porque você é esposa, você é o marido, os filhos, e a convivência no automático, que prevalece é o amor, a gente vai suportando uns aos outros. Mas eu entendo que quando se trata de seio familiar, o suportar uns aos outros não necessariamente é só a carga de suportar. Ela vai muito além disso. Ela tem a ver com o meu nível de intimidade para que eu venha enxergar aquele que eu amo além do que está diante de mim. Desculpa. Por quê? Porque, como a palavra diz, lá em 1 Pedro 1, no verso 13, diz assim: portanto, estejam prontos para agir. É um verbo. Agir. A gente acha que o agir é só confrontar.
porque eu estou indo buscar pelos meus da minha casa. A gente tem que recorrer ao Senhor, a gente tem que buscar pelos nossos. Mas às vezes a gente está insistindo da forma errada, tentando levar quem a gente ama de forma errada, de forma agressiva, de forma religiosa. Eu conheci Jesus assim, eu conheci meu esposo, eu ia para um evento da Igreja Católica, no dia seguinte ele disse assim, não vá porque isso não vem de Deus, eu não fui. Aí por poucos dias depois ele me deu uma Bíblia, leia a Bíblia, eu fui ler a Bíblia. Por poucos dias depois ele disse, jogue tudo isso que você tem fora, eu joguei. Depois ele disse, você quer se batizar? Eu disse, eu quero. Glória a Deus. Foi assim, porque cada um tem a sua história, como você conheceu Jesus. Mas ele sempre dizia, o Espírito Santo já agia em você e você não sabia. Então o Espírito de Deus pode estar agindo naquela pessoa que você está tentando levar para o Senhor, mas você só está olhando o que ele faz para lhe chatear. Às vezes a gente entrega, mas está puxando pelo pé. Às vezes a gente está orando, mas fica ditando regras como o outro deve viver. A palavra do Senhor, ela é viva e poderosa. É ela que nos direciona. Eu creio, e eu aprendi sobre isso, que nós estamos vivendo algo sombrio, de forma espiritualmente falando. Há algo muito sombrio no ar. Tão sombrio que crianças com crises de ansiedade precisam se internar. Crianças atormentadas com a tecnologia. Casais que não se suportam. É o chamado divórcio grisalho. Casais de 20, 30 anos. Não, é melhor cada um viver sua vida porque acho que já deu. São jovens entregues às aventuras que o mundo pode proporcionar. Um dia desse, em um culto, o pastor Sérgio disse que ele é solitário. Eu só me lembrei das palavras do meu esposo. Existe a solidão e existe a solitude. A solidão, ela nos leva para muitas coisas sombrias e vazias. Quem tem Jesus não se sente solitário. Eu sempre digo que é eu e o Espírito Santo na minha casa. Eu nunca me sinto só. Mas quem não tem Jesus vai sentir a tristeza de se sentir só, porque ali tem um vazio. Mas se você se sente com a necessidade, como ele falou, a forma como ele falou foi essa, que se sentir assim é saudável. Não que seja uma pessoa isolada. Porque Jesus, ele tinha um hábito. Ele gostava de se isolar. Porque quem tem Jesus nunca se sente só. Então a própria presença dele já era alimento para ele. Às vezes alguém não lhe dá uma palavra. Tem abraço que você tem vontade de levar aquela pessoa para ficar com você em casa. Mas a gente também precisa respeitar que existe um transtorno chamado de afetofobia. São pessoas que não gostam de ser abraçadas. Ou pessoas que foram abusadas sexualmente, ou sofreram uma violência, algum ato de violência. Elas não gostam de abraço nem de toque. Nem por isso são frias. Nem por isso são vazias. E nem por isso a gente tem que desrespeitar. Por quê? Porque se a gente passasse a enxergar mais a alma das pessoas, a gente julgaria menos. Verdade, Jesus. A palavra do Senhor diz em João, no verso 1, no capítulo 3, que diz assim, bem simples: amem uns aos outros. Aleluia. Mas o que é amar? Jesus, o que é amar, Senhor?
realmente meu irmão em Cristo? Eu tenho a vida do meu irmão em Cristo como algo que é de minha responsabilidade? Porque nós somos responsáveis pela vida espiritual do outro. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos sal e luz no mundo. Se alguém vem a mim sofrendo, eu preciso fazer algo por ela. A vida cômoda não pertence ao cristão. Vida sem aflição tem alguma coisa errada com você. Um crente, um cristão verdadeiro, que almeja o céu, reconhece a Bíblia como verdade, e ela diz que virá uma nova vida, ele vai ter em algum momento angústia ou aflição. Eu ouvia muito, logo quando eu conheci Jesus, eu pensei que eu ia ficar louca. E o meu esposo só dizia assim: aguente porque faz parte. Aquilo me irritava. Aí ele ia me explicar por quê. Porque os meus olhos estavam abrindo para Cristo. E o inimigo estava incomodado. Então ele lançava as setas malignas. Então a gente precisa ter maturidade espiritual para reconhecer que a vida religiosa não nos leva a lugar nenhum. Porque não é religioso que vai entrar no céu. É aquele que se rendeu, o coração compungido, obediente ao Senhor. E não é aquele que ficou só atento às próprias necessidades, não. É que saiu do lugar dele e foi servir, estender a mão. Tem dias que eu não quero atender, porque eu estou com as minhas próprias lutas. Mas eu me alimento, eu tomo meu banho, me alimento, oro e digo: Jesus, esse atendimento é teu. Espírito Santo segura na minha mão. E ali eu aprendo com uma pessoa que não conhece a Cristo. Dias atrás eu ouvi algo que eu achei glorioso. Uma pessoa que estava sofrendo muito. E eu tentando pregar Jesus. Senhor, me ajuda, Jesus. Quebra essa barreira. Eu disse: se você orar a Deus, Ele vai lhe ajudar. Ele olhou para mim e disse assim: mas isso é barganha. Eu não acho certo. Eu fiquei calada. Eu queria muito conhecer esse Deus que você fala, mas isso que você falou para mim é barganha. Eu disse: toma. Eu disse: toma. Isso para mim foi uma mensagem de uma pessoa que rejeita a figura de Deus por dores na alma, com relação à figura paterna. E eu tomei aquilo e fiquei remoendo. Eu disse: isso para mim foi uma mensagem, uma pregação. Me levou a refletir. Porque é isso que a gente faz, barganha com Deus o tempo todo. Eu estava ouvindo uma pregação hoje e eu disse: toma de novo também. Porque ele disse: o que é orar? O que é para você orar? Por que a gente vem aqui ouvir a palavra? É para a gente encontrar o pastor Sérgio, saber como a irmã Ana está, encontrar a irmã Adriana. Por que a gente vem para cá? Porque o que move o ser humano são motivos. E nós barganhamos com Deus o tempo todo. A gente vem para cá porque a gente quer ser abençoado. Para resolver os problemas lá de casa. O marido que não quer saber de Cristo. O filho que dá problema. A mulher que é ignorante. A vizinha que coloca o som alto. É as causas de cada um. Mas quem quer vir não dá uma palavra e só clamar por dentro: Senhor, torna o meu coração rendido e compungido aos teus pés. Quando? Que costume que diariamente a gente faz isso. Senhor, eu só estou aqui para te adorar. Eu só quero, Jesus, sentir a tua presença. A gente jejua porque tem um motivo, é uma barganha. Vou jejuar porque aquela causa está me sufocando. E aí, de forma sucinta, de forma discreta, sem a gente
perceber, o inimigo vai só plantando ao nosso redor. E a gente está lá no glória a Deus. Eita glória! A gente está lá no aleluia. Mas aí a palavra vem e diz assim: que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. A gente acha que esse agir aqui é só a ignorância, é só a palavra ofensiva. Melhora a tua boca, coloca açúcar nessas palavras. Não. É que posicionamento espiritual eu não estou tendo. E aí eu quero ter saúde mental, eu quero estar bem emocionalmente falando, eu quero estar avivada. O que é avivamento para você? Essa igreja aqui está lotada, viu um pastor lá não sei das tantas, e tem barulho, tem glória a Deus, tem um sacudido, tem línguas. É isso? Não. Muita coisa disso importa? Importa. Mas será que realmente é isso? É assim que nós estamos alimentando nossa família? É assim que nós estamos alimentando nossos irmãos em Cristo? Oh, meu irmão, a paz do Senhor. Aí lá no outro lado da rua, alguém diz assim: bom dia, mulher de Deus. Aí você se acha. Ele nem me conhece e me chamou a mulher de Deus. Então, nós estamos alimentando as pessoas da nossa casa. A palavra do Senhor lá em Efésios 4:22 diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Aí a pergunta é: quais os desejos que sondam o meu coração? Que pensamentos estão na minha mente? Porque se a gente não se achegar a Deus... Eu li um livro que eu achei muito interessante. Muito. Ele abordava a importância da gente fazer a oração quando está com raiva. A oração raivosa. Eu achei interessante. Porque quando a gente vai para Deus, a gente vai assim: Senhor, a gente muda logo a face. O cão visitou, você está fervendo por dentro. Senhor Jesus, ó Deus, eu te entrego aquela pessoa, Senhor, visita o meu coração. Mas você queria dizer tanta coisa raivosa, mas você guardou. E o inimigo está só: estou te vendo, tu está guardando um monte de coisa e não diz para o teu Deus. E eu vou pegar tudo isso aí como um gancho e vou. Toma. Aleluia, Nós somos Senhor. assim. Jesus, eu estou com tanto ódio daquela pessoa, Senhor. Estou com esse sentimento que está doendo no meu coração, está me fazendo tanto mal, Jesus. Senhor, me perdoa, Deus, mas eu não quero estar assim. Mas eu estou sentindo. Senhor, eu vi aquela mulher, senti um desejo. Sou casado, Senhor. Eu não posso sentir isso. Agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que o homem peca pelo olhar, a mulher pelo ouvir. Senhor, aquele homem tem a voz tão suave. Senhor, não. Aquele homem tem a voz tão suave. Ele é bonito. Meu esposo é um bruto. É um ignorante. Qual a probabilidade de uma mulher dessa cair em pecado? Gigante. Porque ela teve lá fora o que ela não teve dentro de casa. É por isso que a Bíblia diz: vigiar e orar. O que é que está rondando na minha mente? O que é que está rondando no meu coração? A oração sincera agrada o coração de Deus. É a gente dizer exatamente como a gente está se sentindo. Agrada. Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero sentir isso. Eu quero ter uma vida renovada, como a tua palavra diz. E eu tomo posse, eu declaro. Isso é a verdadeira oração. É aquela que a gente reconhece. Ó, abra aí, para você ler comigo. Abra aí Romanos, no
capítulo 1, no verso 24. Vamos ler juntos. Vamos ver quem eu e você somos sem Cristo. Romanos 1, verso 24. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ver o que é que nós somos em Cristo. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que Deus não devem. Então, cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam que eles fazem, que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Quando a gente conhece a Jesus, é a luta diária para não ser isso daqui. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Todos nós aqui estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a pecar. E aí, se isso acontecer, o que vai acontecer? Só a misericórdia de Jesus. Mas aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E às vezes a gente se vê na necessidade, na obrigação de cuidar da gente e cuidar dos nossos, porque de certa forma é nossa responsabilidade. Nós somos alimento, é a família que eu falei no começo. A família de sangue e a família de fé. A família espiritual. Nós somos irmãos em Cristo. A gente se declara como irmão em Cristo. Mas até onde, se eu chegar para o irmão Francisco, eu vou sentir a confiança de que ele é meu irmão em Cristo e que nele eu vou ver uma pessoa confiável. Eu o chamo de irmão Francisco. Ele é antigo da minha casa. Ele conheceu meu esposo. A minha mãe diz assim, quando eu tenho alguma coisa para ajeitar, eu já sei que a senhora vai dizer, mas eu só chamo o irmão Francisco. Porque ele é uma pessoa de confiança. Será que nós passamos a confiança necessária para os nossos irmãos em Cristo? Será que se um irmão dias atrás eu atendi uma irmã em Cristo e ela disse, irmã Michele, meu testemunho é muito... Não, a minha vida é muito triste, eu estou me sentindo vergonha, isso daqui vai ficar só entre a gente, né? Eu disse, minha irmã, no começo nós fizemos o quê quando nós começamos a conversar? Nós oramos. Nós convidamos quem para participar da nossa conversa? O Espírito Santo. O que você está me contando vai para a cova junto comigo. Só não vai para o céu porque eu estou renovada lá. Não vai carregar nada daqui. Mas a irmã, fique tranquila. Isso aqui é sagrado. Porque eu vou responder diante de Deus. Eu sei o peso que às vezes os meus ouvidos escutam. Coisas pesadas. E o que você escuta, você tem como algo valioso? Você respeita? Por quê?
Não é porque é meu pai, não é porque é meu irmão, não é porque é meu marido. O respeito, o acolhimento é necessário. O que foi dito no começo, irmão Helenildo? Se precisar, peça ajuda. A história do Setembro Amarelo é um jovem americano de 17 anos. Ele amava carros e ele pintou um carro amarelo. E todo mundo sabia que ele gostava do carro amarelo. Só que ninguém sabia que ele estava passando por batalhas emocionais pesadas. E aí ele tirou a própria vida. E no dia do enterro dele, os amigos fizeram cartõezinhos amarelos com laço amarelo. E aí ficou conhecido como uma campanha contra o suicídio. Então, nós estamos sendo realmente alimento para a nossa família. Quando a nossa família olha para a gente, o que elas enxergam? Quando você olha para o seu marido, quem é ele para você? Quando você olha para a sua esposa, o que ela significa para você? Quando meu esposo faleceu, eu pensei em tirar a minha vida. Mas depois eu pedi perdão a Deus. Mas ele não era só meu esposo. Ele era a minha família espiritual também, porque ele foi meu pai na fé. Então tinha um lado de marido e tinha um lado de pai na fé. Então, ali tinha muita coisa envolvida. Mas aprove o Senhor que Ele me restaurou, me curou, me sarou. Agora eu gero frutos para o reino de Deus. E é assim que eu e você temos que nos posicionar. Então a pergunta é, a gente alimenta as pessoas da nossa família de verdade? Elas têm a liberdade para conversar com a gente sobre o assunto que ela quiser? Porque às vezes, dentro de casa é tão sufocante que é melhor buscar lá fora. Às vezes a mulher é tão grosseira, rabugenta, que o marido prefere conversar com alguém do trabalho. Às vezes um irmão tem 5, o rapaz dentro de casa tem 5 irmãos. Eu atendo uma irmã em Cristo, que ela tem 5 irmãos. Ela tem uma doença séria. E ela chora porque ela diz muito, eu tenho 5 irmãos, mas eu não sei o que significa ser família. Mas ela ama Jesus. E é Jesus que preenche esse vazio dela. A gente não pode preencher vazio da alma de ninguém. A gente pode socorrer quem está sofrendo, mas a solução para a nossa vida é Jesus. Glória a Deus. O alívio para a nossa mente é Jesus. Quando a gente está mentalmente atingido, eu sou uma. Começo a mandar o capeta para o quinto dos infernos, repreendendo em nome de Jesus todo e qualquer espírito. E é oração específica. Então, nós realmente somos família. O que significa ser família? O que significa ser irmão em Cristo? O que é acolher um que errou? O que é acolher um que entrou na igreja e não está bem? Você dá um abraço, você diz, que abraço gostoso. A pessoa olha, conversa com você com um afeto que às vezes nem dentro de casa tem. Tem muitos irmãos por aí que vão ao culto, ao templo, querendo o que não tem em casa, e é compreensível, não deveria ser assim. Mas a batalha dentro de casa espiritual e emocional é tão pesada que vai aliviar no tempo na igreja com os irmãos, tentar se alimentar um pouco. Tempos meses atrás eu atendi um pregador da palavra com crise de pânico. Nós somos humanos, uma hora. Não é porque a gente prega a palavra que a gente está dizendo não. Aí é que as perseguições espirituais vêm. Quem está na palavra, quem está querendo Jesus, quem está conhecendo. Então a pergunta para o Espírito Santo no nosso coração é que qualidade de vida mental, emocional e espiritual eu estou tendo dentro de casa. O quanto aquilo está me atormentando, mas eu tenho vergonha de chegar para o pastor, eu tenho vergonha de chegar para uma irmã que eu vou orar com ela e conversar, e eu tenho receio e fico com aquilo guardado dentro de mim. Mas às vezes essa insegurança é justamente porque não vê no outro um testemunho que dá segurança.
Você não vai guardar as pérolas do seu coração para qualquer pessoa. A gente não lança pérola entre os povos. O que aprendi que sentimento é terra sagrada. O inimigo ele tem muito interesse pela nossa vida emocional, mental, que dirá espiritual. Então, ser família é amar, mas o que é amar? Como é que eu estou amando? A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Eu estou selecionando quem eu amo? Na convivência com o irmão em Cristo, eu me relaciono com uns e com outros não? Eu falo com um e com outros não? Aquela pessoa é meio enjoada, então por que eu vou falar com ela? Às vezes, a pessoa é tímida, ela é quieta. Mas se você chegar até a ela, ela vai lhe receber, ela vai falar com você. Então a gente precisa amadurecer, tanto emocionalmente falando, como espiritualmente falando, a forma como a gente convive em família. Tanto dentro de casa, como essa família espiritual, a família de fé, a vivência entre irmãos em Cristo. E que o Espírito Santo nos conduza, porque sem o Espírito Santo nós não fazemos e não vamos a lugar nenhum. A gente vai viver atormentado. A palavra de Deus diz que o Senhor logo virá. E como eu falei, tem algo sombrio no ar, espiritualmente falando. Quem conhece a palavra do Senhor sabe. Tem algo sombrio, tem algo pesado entre os casamentos, entre as crianças, entre os adolescentes. Tem, mas o que está saindo de mim para eu combater isso em oração, em clamor, em acolhimento? E para finalizar, a palavra do Senhor diz lá em Tiago 1:25, no capítulo 1, verso 25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Ou seja, nós temos questões emocionais? Temos. Temos questões mentais? Temos. Somos humanos. O Espírito busca Cristo. E a carne fica fervendo contra o pecado. É uma batalha todos os dias. É conversão todos os dias. E se a gente não buscar o Senhor, o direcionamento, nós não vamos ser abençoados. Vem a palavra que nos livra de nós mesmos. E a palavra nos ajuda a amar o outro. Amém? Amém? Que o Espírito de Deus nos conduza em graça, sabedoria e discernimento. Que o Espírito Santo, que é o conselheiro da nossa alma, tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor Jesus se alegre com as nossas atitudes posicionadas, firmes e sinceras. Que a gente possa buscar a obediência no Senhor todos os dias. Amar o irmão em Cristo, sim. Perdoar, sim. Ó, Jesus nos ensina a perdoar, nos ensina a amar. Quebrando o orgulho, a vaidade, o excesso do nosso coração. Restabelece, Jesus, as nossas forças, Senhor. Perdoa cada um dos nossos pecados. Espírito Santo, visita com a tua mão poderosa, Senhor, o nosso inconsciente. Nos liberta de todo trauma que a gente não lembra. Nos liberta, Senhor, da nossa família, que tantas vezes também tem problemas emocionais e adoece a nós mesmos. Ó Jesus, tem compaixão de nós e dos nossos. Senhor, vem com a tua unção poderosa sobre a nossa mente e o nosso coração. Jesus, trabalha em nós para que nós possamos dar liberdade ao teu Espírito de operar milagres. Jesus, renova a nossa mente na palavra. Opera disciplina, interesse, zelo e amor pelas Sagradas Escrituras. Jesus, visita a nossa alma, Senhor. Tira aquilo que não te pertence. Tira toda aflição, todo medo, ansiedade, depressão, angústia. Eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer transtorno mental da minha mente, da mente de cada irmão que está aqui. Eu tomo posse do poder do nome de Jesus e declaro saúde mental para mim e para cada um dos meus irmãos. Jesus, se alguém aqui
coração está dividido, se há alguém aqui, Senhor, que ainda não disse o sim para Ti, acolhe esse coração, continua trabalhando para que ele desperte e se levante, ele se posicione diante de Ti, Senhor, e pegue na Tua mão. Senhor, nos conduz a levar os outros, ó Deus, sem orgulho, sem excesso, sem vaidade, mas com a humildade que havia na pessoa de Jesus, que há na pessoa de Jesus. Senhor, nos livra de traumas de infância, nos livra de experiências dolorosas no casamento. Visita jovens, ó Deus, que têm sonhos, idosos. Senhor, toma cada criança que está naquela sala, Jesus, protege elas do mal. Espírito Santo, ordena os Teus anjos sobre a inocência de cada criança naquela. Reserva elas, ó Deus, no Teu território. Ordena proteção. Ordena, Senhor, cura naquelas que estão com problemas no comportamento, Jesus. Livra essas crianças de tormento mental e emocional. Se o lar delas, ó Deus, está ferido, visita esse lar. Eu declaro cura, saúde espiritual no lar de cada criança daquela que está lá dentro. Visita, Senhor, os pais delas. Se há algum pai que resiste à Tua pessoa, se há alguma mãe, Senhor, que resiste aos Teus princípios, tem compaixão e perdoa. Restaura, Jesus. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura a nossa família. Visita, Senhor, as famílias que estão aqui. Visita os casamentos que estão aqui. Que sejam renovados. Que a porção de amor entre os casais sejam dobradas. Ó, Senhor, visita aqueles que têm insônia. Jesus tem compaixão, porque o Senhor sabe quão importante é uma noite de sono. Se há algum trauma inconsciente que atrapalha esse sono, se há falta de perdão em corações que traz insônia, perdoa. Desperta essas pessoas, ó Deus, para Ti. Senhor, sem a Tua graça nada somos, sem a Tua misericórdia nada podemos. Nos visita. Senhor, eu Te peço que tenhamos um sono restaurador para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Jesus, guarda o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito enquanto nós dormimos. Continua a fazer a Tua obra durante o nosso sono. Senhor, que amanhã seja um novo dia na presença gloriosa do Espírito Santo. Nos dá discernimento, sabedoria, graça, refrigério, renovo. Que todas as Tuas maravilhas sobre nós sejam renovadas nessa nova semana que começa. Livra cada um do Teu servo. Aqueles, ó Deus, que estão passando pela prova, mantém eles na prova até que estejam amadurecidos e glorifiquem o Teu nome. Completa, Senhor, o tempo de aflição e da vitória. Mas não tira nenhum filho Teu sem antes o propósito não ter cumprido. Ó, Senhor, que cada dor, que cada sofrimento seja para a Tua glória. Nós acreditamos na Tua vinda. Nós acreditamos que a trombeta vai tocar no céu. Nós não pertencemos a esse mundo. Tira todo o apego do nosso coração deste mundo. Nos liberta, Senhor, de tudo que é deste mundo. Se estamos aqui, nos sustenta. E que haja, Senhor, nas nossas mãos levantadas a Tua paz sem nenhuma mancha. Que da nossa boca saia palavras de bênçãos para ganharmos almas para Ti, Jesus. Senhor, visita aqueles que estão de luto. Visita aqueles que estão com agonia na alma, sofrimento e desespero. Aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, Senhor, não deixa, Jesus. Leva os Teus anjos sobre cada pessoa
pessoa na face da terra que está planejando agora tirar a própria vida. Que caia por terra Satanás e todo espírito de suicídio sobre cada vida humana na face da terra. Porque Tu és o Deus glorioso. Tu és o Deus bondoso. Que preparou, Senhor, uma cidade celestial onde tudo será perfeito. Não haverá dor e desespero, mas estaremos eternamente adorando a Tua face. Oh Senhor, que esse desejo pelo céu seja como uma brasa ardente no nosso coração, porque nós não pertencemos a este mundo. Que a Tua graça resplandeça em cada pessoa que está aqui. Que um seja para o outro alimento espiritual. Assim eu oro e assim eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém.